Galerinha do nono A e nono B, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo, graças a Deus, está muito bem. Na nossa aula passada, dia 24/3, eu passei 4 questãozinhas sobre a vida de Gregor Mendel, né? Pedi para vocês copiarem e responderem no caderno. Vamos corrigir elas agora. Essa número 1 está pedindo para você marcar qual das características aqui a seguir, A, B, C, D ou E, né, poderiam afetar negativamente o trabalho realizado por Mendel, que foi o trabalho lá com as ervilhas de acompanhamento, né, da transmissão de características. Letra A, alternativa A, realizam autofecundação? Claro, realizam sim, e isso é muito importante. Ele ia lá, fazia o quê? Pincelava o gameta masculino, colocava dentro do gameta feminino, e ocorria ali a autofecundação, o que facilitava e muito, né, facilitou e muito os trabalhos dele. B. Possui ciclo de vida longo? Não. Possui ciclo de vida o quê? Curto. Já pensou se a ervilha possuísse um ciclo de vida muito longo? O trabalho dele durou 10 anos, duraria o quê? O triplo disso ou mais, para ele estar acompanhando essas ervilhas. Então, essa B aqui afetaria negativamente, né, o trabalho de Mendel. A C, vamos só ler. A gente já achou a correta, que era para marcar a que afetaria negativamente o trabalho de Mendel, então a alternativa B. Eram facilmente cultivadas? Eram facilmente cultivadas. Possuíam um grande número de descendentes? Sim. Possuíam características fáceis de se observar? Também. Então, a alternativa correta, letra B. Vamos para a número 2. Na número 2, Gregor Mendel, como vocês já sabem, realizou vários experimentos com ervilha, né, a fim de compreender melhor a questão da hereditariedade, que é a transmissão de características. Ele usou plantas consideradas por ele puras. O que significa esse termo puro? Plantas puras possuem características diferentes daquelas que as originou? Não, possui características semelhantes, né? Plantas puras. Plantas puras são homozigotas recessivas? Não, nem sempre precisam ser homozigotas recessivas. Podem ser homozigotas o que? Dominante ou recessivas, tanto faz. Então a alternativa C também está errada, porque elas não são homozigotas dominantes. Elas podem ser homozigotas dominantes e recessivas. D. Plantas puras resultam, né, da autofecundação por várias gerações? Sim. As plantas puras, né, que é o azão ou azim, resultam da autofecundação. Porque se eu pegar uma planta e fecundar com outra diferente, eu já não vou ter mais o que? Plantas puras. Eu já não vou ter mais aquela continuação daquela o que? Daquela variedade ou daquela espécie pura. Eu já vou ter o que? Uma mistura. Então eu tenho que fazer autofecundação sempre. Sempre para eu obter o que? Plantas puras. E a D, plantas puras possuem características exclusivamente dominantes? Não, porque a gente já viu que também possui características recessivas. Então, a alternativa correta, letra D. Número 3. Marque a única afirmação que pode ser atribuída a Mendel. A. O DNA representa-se como uma dupla hélice diferentemente do RNA. Até aí está certo. Mas essa característica poderia ser atribuída a Mendel? Não, né? Isso aqui tem outros cientistas envolvidos na questão de DNA, das características apresentadas pelo DNA. B. Todos os genes são herdados da mãe e do pai, mas em proporções diferentes? C. Todas as características são determinadas por fatores hereditários? D. Existem fatores que estão ligados, ou seja, em linkagem. Linkagem significa ligação. Todos os fatores hereditários são encontrados na célula masculina? Todos os fatores hereditários? O que é isso, né? Nós, mulheres, ficamos aonde? Nós também, né? Fazemos parte da transmissão de características. Qual que é a única afirmação aqui atribuída, né, a Mendel? O que Mendel falava? Todos os genes são herdados do pai e da mãe, mas em proporções diferentes? Todas as características são determinadas por fatores hereditários? Alternativa certa, letra C. Todas as características são determinadas por fatores hereditários.
Todas as características que a gente herda dos nossos pais estão ligadas a fatores o quê? Hereditários. O que Mendel batia na tecla sempre? Transmissão de características, né? Ele estudou as ervilhas para quê? Para provar para a gente que as características eram passadas de pais para filhos. Número 4. Conta uma historinha, né? Mendel foi lá, fez fecundações cruzadas. O que é fecundação cruzada? Ele pegou plantas diferentes e cruzou elas entre si. Ele removeu a antera da flor de uma planta homozigótica de alta estatura e colocou sobre seu estigma pólen recolhido da flor de uma planta homozigótica de baixa estatura. Com esse procedimento, o pesquisador ele quis o quê? Ele foi lá e fez um cruzamento. Ele foi lá, removeu as anteras da flor de uma... Anteras é o que? A parte masculina. Foi lá, removeu a parte masculina, o gameta masculino, de uma planta de alta estatura e colocou sobre o estigma. O estigma é uma estrutura feminina. Sobre uma planta, né, também homozigótica de baixa estatura. Ele pegou o gameta de uma flor masculina de estatura alta e colocou sobre a parte feminina de uma planta baixa. Com esse procedimento, ele quis o quê? Letra A. Ele impediu o amadurecimento dos gametas femininos? Não, porque os gametas femininos amadureceram. Ele trouxe gametas femininos com alelos para baixa estatura? Ele trouxe gametas masculinos, né, para uma flor feminina. Ele trouxe gametas masculinos com alelos para baixa estatura, promoveu o encontro de gametas com os mesmos alelos para a estatura, impediu o encontro de gametas com alelos diferentes para a estatura. Os alelos eram o quê? Ele impediu? Não, ele promoveu o encontro de gametas diferentes, né, para a estatura. Então a alternativa certa é o quê? Ele trouxe gametas masculinos com alelos para baixa estatura. Então assim, né, nós corrigimos as 4 questãozinhas. Espero que vocês corrijam aí, né, no caderno de vocês e vejam se vocês acertou ou se errou, né. Aí tá a explicação de todas as questões, né, da 1 a 4. Vamos agora para o nosso próximo conteúdo. Hoje, né, 31/3, o nosso conteúdo, que é clonagem, célula-tronco e transgênicos, conteúdo muito bom esse. Nós vamos analisar, né, as diferentes técnicas, né, e aplicações de clonagem, células-tronco, transgênicos, e discutir, né, os impactos que esses têm, né, no ambiente. Primeiro, vamos começar falando sobre células-tronco. A célula-tronco, ela é uma célula capaz de quê? De se diferenciar, né? E é uma célula capaz de regenerar tecidos danificados. Em que locais a gente pode retirar essas células-tronco? Porque tem 2 tipos de células-tronco. Tem as células-tronco adulta e tem as células-tronco embrionária. Vamos falar primeiro das adultas. As células-tronco adultas, vocês podem estar retirando ela de cordão umbilical, tecido adiposo, que é o tecido de gordura do corpo, polpa dentária, sangue menstrual, pode estar tirando do sangue menstrual, e do líquido amniótico, que é o líquido, né, que envolve o bebê durante a gestação, protegendo o bebê. Elas são capazes, né, de se diferenciar em tecidos, mas o grande problema é que elas vão se diferenciar em apenas tecidos onde afins, né, com aquelas características onde eles são encontrados. Por exemplo, células do sangue menstrual, você vai conseguir criar tecidos e outras células somente em algumas regiões do corpo. Do cordão umbilical também. Por quê? Porque já são células que já se tornaram adultas, ou seja, elas já se especializaram, né, em algo. Então, elas não conseguem regenerar qualquer tecido. Elas têm a particularidade delas. Qual que é a solução? Seria a solução para a gente? Existe uma solução? Existe. As células-tronco embrionárias. As células-tronco embrionárias, vou mostrar logo mais, elas são tiradas a partir do 5º dia de gestação.
Só que para retirar essas células, eu tenho que retirar todas as células do embrião. Ou seja, o feto ele acaba o quê? Morrendo. Eu tenho que retirar todas as células, não adianta eu tirar uma ou duas. Essa fase aqui, chamada de blastocisto, é a fase em que o embrião se encontra, né? A partir do 5º dia de gestação. Então, eu retiro todas as células. E essas células, sim, elas são chamadas de totipotente. Por quê? Porque elas podem se regenerar em qualquer tecido do corpo humano. Eu posso regenerar qualquer tecido que tenha sido, né, danificado. Posso usar essa célula para cura de doenças, para pessoas que perderam, né, os movimentos da cintura para baixo, do pescoço para baixo. Então, existem vários tratamentos já com célula-tronco embrionária. E esses tratamentos, né, todos se mostraram o quê? Eficazes. Aqui eu tenho o zigoto, tem uma outra imagem parecida com essa. Eu tenho o zigoto, que é o ovo, que é o feto. Ele vai desenvolvendo, vai aumentando a quantidade de células, chega no blastocito, e aí onde é cultivada as células tronco embrionária. Retiro as células tronco embrionária para formar o tecido, né, e colocar dentro do corpo da pessoa, para criar aquele tecido, né, que não era criado mais, né? Por quê? Porque o tecido tinha morrido. E agora esse tecido vai ser o quê? Regenerado, vai haver a criação, né, de um tecido novinho. Clonagem. O que é a clonagem? Esse assunto tão polêmico. A clonagem, eu tenho aqui, ó, a primeira clonagem que foi feita, né, em animal, porque eu tenho clonagem tanto em animais quanto em vegetais. Em vegetais a clonagem é um sucesso, porém em animais ainda não. Há muito que se pesquisar ainda. O primeiro clone em animais foi da ovelha Dolly. O que eles fizeram? Pegaram, né, uma ovelha, a ovelha Dolly aqui, que era dessa espécie, Finn Dorset. O que eles fizeram? Retiraram células da glândula mamária. Poderia ter se retirado células de várias partes do corpo da ovelha, menos dos gametas, que vocês já sabem, né? Os gametas só carregam metade da informação genética da espécie. Então, eles retiraram células das glândulas mamárias, foram lá numa outra espécie de ovelha, retiraram o óvulo dessa ovelha, tiraram o núcleo do óvulo. Por quê? Porque o núcleo, né, continha as informações genéticas dessa ovelha, para não interferir, que eu queria fazer um clone dessa ovelha, que é a ovelha Dolly. Então, teve que se retirar o núcleo, que é onde continha todas as informações genéticas dessa ovelha, retirou-se o óvulo anuclear, o óvulo sem núcleo, pegou-se a célula da glândula mamária da ovelha Dolly e ocorreu uma fusão, né? Pegou-se o núcleo aqui, com todas as informações genéticas, e colocaram dentro do óvulo dessa ovelha. Depois, usaram uma terceira ovelha e implantaram esse óvulo, né, já fecundado, no útero dessa terceira ovelha. Resultado, nasceu-se a ovelha Dolly, né? A ovelha Dolly era idêntica à ovelha mesmo, mãe, né? No caso, mãe não, né? Clone, né? Porque era uma cópia idêntica à ovelha Dolly. Não era mãe e filha, era clone. Era a mesma ovelha. Essa ovelha, a ovelha Dolly, ela morreu, né? Ela morreu precocemente. Ela conseguiu sobreviver durante 7 anos. Ela morreu de envelhecimento precoce. E ela não, fisicamente, ela tinha poucas características dessa segunda ovelha, mas ainda tinha. Por quê? Porque aqui eles esqueceram de tirar o citoplasma. E o citoplasma, ele tem uma organela chamada mitocôndria. Essa mitocôndria, ela tem o que? Informações, tem um DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial carregava informações dessa ovelha. Então, a ovelha Dolly nasceu sim com algumas características dessa segunda ovelha. Nasceu idêntica à ovelha Dolly, mas nasceu também com característica dessa, devido ao esquecimento dos especialistas em tirar o citoplasma aqui do óvulo. Então, a ovelha Dolly viveu só 7 anos, morreu de envelhecimento precoce. Depois eles fizeram também a clonagem de uma vaca, né? Essa vaca também não deu certo, viveu menos ainda que a ovelha Dolly. Eles fazem também clonagem em macacos. Até certo ponto, até uma certa idade, deu certo, nasce com vida.
mas posteriormente, após alguns anos, esse clone acaba morrendo. O terceiro tópico são alimentos transgênicos. Por que eu já falo alimento? Porque a grande massa dos transgênicos, que são trans significa transformação, gênico significa gene. Gene vocês sabem já, né? Que é onde é guardado o quê? As informações genéticas, são nossas informações genéticas. Transgênicos são o quê? São seres vivos modificados geneticamente. Onde? Em laboratório. Eles pegam um gene, aqui na foto aqui tem esse tomate, a imagem desse tomate. Eles estão aplicando aqui no caso ó, o gene de uma outra espécie de tomate. Para quê? Para criar um tomate mais resistente a pragas, um tomate que venha a ser produzido rápido, que o tempo de cultivo dele seja rápido, né? Que ele tenha mais massa, né? Mais suculento. Então são alimentos transformados. Eu tenho hoje uma gama, né, muito grande de alimentos transgênicos, são esses alimentos modificados em laboratório. Milho, soja, arroz, feijão, né, bananas. Tem muitos alimentos transformados e transgênicos. Todo alimento, quando você vai comprar ele no supermercado, que ele é embalado, tem também, né, os enlatados transgênicos. Sempre quando ele for transgênico, uma pipoca, por exemplo, na embalagem dela vai ter esse triângulo e esse T. Desse jeitinho, preto aqui e amarelo aqui com esse T no meio, de transgênico. Porque ele tem que avisar, né, a Organização Nacional da Saúde, né, ela requer que toda a indústria que produz alimento transgênico coloque nos rótulos esse símbolo para avisar, né, para os seus clientes, né, que aquele alimento é transgênico. Aí você pode ou não, né, tá consumindo esse alimento. Esses assuntos, vou voltar aqui no slide, célula-tronco, clonagem, transgênico, são todos assuntos polêmicos. A célula-tronco, por que é polêmico? Célula-tronco adulta nem tanto, mas a célula-tronco embrionária sim. Por quê? Porque tem que matar o embrião. Para salvar uma vida, mata outra vida. Tem várias opiniões, né, contra, a favor. A religião debate muito esse assunto, né, com especialistas, porque a religião não é a favor, porque estou salvando uma vida, mas tem que sacrificar a outra, mesmo que essa vida tenha sido criada em laboratório, mas é um ser humano. A clonagem tem todo o assunto polêmico dela, né? A clonagem tem as vantagens e desvantagens, né? Um exemplo de uma vantagem é a criação rápida de vários indivíduos e uma desvantagem. Como todos os indivíduos são iguais, por exemplo, se eu tenho uma lavoura de soja transgênica, se uma praga porventura pegar em algum foco ali, em alguma região daquela lavoura, possivelmente todos os seres vivos dali vão morrer. Por quê? Porque todos têm o mesmo DNA, o DNA de todos é transgênico. Então eles têm essa desvantagem. E é um processo também que não cria indivíduos diferentes. Por isso essa desvantagem. Todos são iguais, todos são cópias. E os transgênicos, muitos, né, falam que os alimentos transgênicos são cancerígenos, mas a gente não tem nada comprovado até hoje, se são ou se não são. São alimentos modificados em laboratório, né? Por isso, essa polêmica toda em torno dos transgênicos. Então é isso. Espero, né, que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido. Eu gostaria que vocês fizessem, né, uma síntese sobre esses 3 conteúdos, célula-tronco, clonagem e transgênico, no caderno, né? E me apresentassem depois. Essa é a atividade, né, dessa aula. Fazer uma síntese sobre o que vocês entenderam. Vocês podem estar revisitando, né, o vídeo quantas vezes quiserem. Tá pesquisando mais sobre esse assunto, né, na internet, em livros. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.